na parte de quarta-feira. Corações duros. Corações não ficam endurecidos de uma hora para outra, de um dia para o outro. É um processo. É um processo de pecados conscientes. É um processo de pecados familiares que vai endurecendo pouco a pouco os corações e tornando-nos cegos. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 5 e os versos 10 a 16. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Era impossível eles se regozijarem com o homem curado. Esse homem curado estava radiante, feliz, alegre, mas os hipócritas líderes religiosos, eles ficaram irritados e eles não viram a bênção da cura. Eles viram o legalismo do sábado. Por isso eles disseram: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E o verso 16: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Quando Jesus se revelou lá no templo ao homem que tinha sido curado, ele disse imediatamente aos líderes religiosos que Jesus o tinha curado. Poderíamos imaginar que esse seria o momento perfeito para aqueles líderes religiosos louvarem a Deus. Mas em vez disso, os líderes perseguiram a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Queridos, o ministério de Jesus na terra, de 3 anos e meio, foi de incessante cura, milagres, sinais, expulsão de demônios, trazendo libertação, libertando os oprimidos do diabo. Todas as obras realizadas por Jesus em seu ministério eram obras que estavam em harmonia com a lei do sábado, conforme o mandamento. Mas Jesus transgredia o legalismo fariseu. Aos olhos dos fariseus hipócritas, Jesus era transgressor do sábado. Queridos, hoje muitas pessoas ainda continuam dizendo que Jesus era transgressor do sábado. Eu já ouvi dezenas de pessoas se desculpando, dizendo: eu não preciso guardar o sábado, porque Jesus também não guardava o sábado. Queridos, aqueles que se desculpam falando assim, estão dizendo que Jesus não era guardador do sábado. Mas Jesus veio à terra mostrar como guardar o sábado. Não é para você fazer no sábado o trabalho dos 6 dias para o seu ganha-pão, os trabalhos para o sustento da sua família. Não, para isso Jesus deu 6 dias na semana. Mas é lícito no sábado curar, alimentar, estender a mão para o pobre, para o necessitado. Jesus nos ensina como guardar o sábado. No Evangelho de João, capítulo 9, os versos 1 até o verso 16, lemos a história da cura do cego de nascença. E passado Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te lhe abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e me lavei e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado,
quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Queridos, estes líderes religiosos não podiam entender que as acusações deles contra Jesus, dizendo que Jesus não era guardador do sábado, eram acusações falsas. Eles não usavam a lei de Deus, os 10 mandamentos, para dizer que Jesus não era guardador do sábado. Eles usavam suas regras, sua tradição, porque a lei de Deus não proibia curar no sábado, não proibia fazer o bem no sábado. Jesus transgredia, sim, as tradições dos judeus, não o mandamento de Deus. Hoje você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está chamando você para que você guarde os mandamentos dele, os 10 mandamentos. E o Espírito Santo gera em você o espírito de obediência, o espírito de obediência de Jesus é implantado em você, para guardarmos os mandamentos de Deus, como Jesus guardava os mandamentos de Deus. Mas não deveremos entrar no legalismo dos judeus. Repetidas vezes, Jesus escolheu o sábado, exatamente o sábado, para realizar os milagres, para quebrar as tradições dos judeus e para ensinar aos que são sinceros de coração a forma correta, abençoada por Deus, de guardar o sábado. Assim também hoje, nós devemos viver em obediência aos mandamentos de Deus, sem legalismo, salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Mas todos os salvos em Jesus terão prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia!